Meu querido, como adaptar as técnicas apresentadas no livro para um atendimento online? Aqui falando de criança, pode falar de adulto também, né? Como é que a gente pode usar a ACT no online que, graças a Deus, enfim, virou uma realidade? Sim, muito boa pergunta. Principalmente porque existe uma ideia de que tratar crianças online é impossível, ou inapropriado, ou inadequado, ou o que for. E na verdade não é. O primeiro ponto importante é que você, como clínica ou clínico, faça uma avaliação para ver se a ou a criança tem condições, tem habilidades, tem possibilidades de fazer consultas online. Em podendo, todos os 6 processos que são apresentados no livro de ACT podem ser feitos online. O que eventualmente vai precisar é de você instruir os pais para preparar alguns materiais antes, existe algumas metáforas que requerem algum tipo de material, como pedrinhas, como isopor, sabe, como um potinho de água, como tem uma parte que a Tamara explica sobre, fazer uma garrafa com glitter, na tentativa de mostrar como quando a gente tenta separar o glitter da água, a gente parece como se estivesse sacudindo, é mais ou menos como a gente tenta fazer com a nossa mente. Não, não quero pensar nisso, não quero pensar naquilo, que tá horrível. Então, a ideia principal é que a gente vai conseguir separar o glitter da água quando a gente simplesmente deixar parado. E aos poucos vai se acalmando, vai descendo. Então, eventualmente vai precisar instruir os pais, pegar uma garrafinha, pegar glitter, pegar água antes, mas para montar na consulta. Então, em suma, praticamente todo o material visto nesse livro ele pode ser adaptado para online. Então, o que define se pode ser online ou não é a sua perícia clínica. Porque nós sabemos que eventualmente tem algumas patologias, alguns transtornos de crianças que é muito importante ser presencial. E muitas relações que são importantes ser presenciais. E se você considera que o atendimento ou a demanda ou o problema dessa criança precisa ser presencial, ok, faça presencial. Mas não conclua que não possa ser feita online, simplesmente porque é uma criança. Não. A Tamar traz em tudo que é capítulo exemplos de como foi feita a adaptação online, porque ela justamente escreveu esse livro em um momento que estava tudo online. Tudo online. Então o interessante é que você não precisa nem se dedicar muito de como é que eu posso adaptar isso para o online, porque a própria autora já apresenta para você ideias de como fazer se for online ou se for presencial. É fantástico nesse ponto. Ela apresenta essa perspectiva que livros anteriores não tinha, de como você pode usar dentro das duas vertentes. Mas em resumo, se vamos pensar assim, como é que você pode adaptar? Vamos levar em consideração que você, como clínica ou clínico, concluiu que o atendimento de determinada criança pode ser feito online. Você viu, é possível ser feito online? É. Então, ótimo, vamos fazer online. O que você precisa é estar sempre pelo menos uma consulta à frente. Apenas isso. Se você vai trabalhar com um processo de deixar acontecer, que eu acabei de falar para você, eventualmente você vai querer usar alguma metáfora, como essa da garrafa de glitter. Então você precisa instruir os pais da criança de que na consulta seguinte tenha preparado uma garrafa com água, com glitter, com 2 tipos de glitters, e deixa preparado que na consulta nós vamos trabalhar com isso. É um exemplo. E eventualmente você vai precisar instruir os pais da criança de ter folhas e lápis para desenhar, ou de imprimir determinados materiais que você for enviar para que eles possam ter impressos para que você venha trabalhar. Ou seja, o que você vai ter de diferente não tem a ver com a consulta em si, mas tem a ver com você estar um pouco à frente, né, pelo menos uma consulta à frente, daquilo que você vai trabalhar para ter tempo para os pais ou prepararem o ambiente ou prepararem os materiais de uma forma geral. Daí tem um ponto importante que são as críticas em relação ao online, que com adulto é mais fácil cuidar do sigilo, né, de um ambiente seguro, que a pessoa possa se sentir segura para poder falar, é mais possível conseguir isso com adultos e com criança não necessariamente. Então nesse ponto é que vem essa perícia sua de saber, primeiro ponto, qual é o motivo da busca por consultas, entende? Talvez seja porque a criança está muito fechada, introvertida e não está comunicando muito. Bom, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa no ambiente de casa e que a criança não vai falar isso no ambiente de casa, então talvez seja melhor presencial. Ou seja, em resumo, o que eu quero deixar claro nessa resposta é: todo o material do livro da Tamar, todo o trabalho com arte para crianças pode ser adaptado para online tranquilamente. Os formulários, inclusive, que são disponíveis ao você adquirir o livro, que você tem acesso, que a Sinopse disponibiliza, você também pode fazer isso de uma forma online tranquilamente. Você precisa só estar uma sessão à frente, já é o suficiente.
Ao mesmo tempo, é muito importante você não simplesmente cegar-se por todo o resto e considerar que, tá, então vou fazer online porque pode e deu. Não, leve em consideração que você é a perita ou o perito. Você é o clínico que tem que ter a acurácia, a precisão de verificar se aquilo que a criança precisa, pode ser trabalhado online ou se deve ser trabalhado offline. Um exemplo como eu trouxe para você aqui, hã, que eu quero trazer aqui para vocês, é que uma criança que eventualmente está muito tímida, não é, e que possa, na timidez, não conseguir falar, e pode ser porque não se sente segura no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, quer dizer, e ao não se sentir seguro no ambiente de casa, melhor seria um lugar que seja o seu consultório para poder atendê-la. Então não abdique de poder avaliar se aquela criança especial, eventualmente uma conversa anterior com os pais pode ser útil para isso, mas se aquela criança especial pode ser atendida de forma online ou offline. Excelente. Mas, Igor, e quando os pais são os clientes? O que você destacaria? Olha que interessante. Existem casos que a criança se nega a fazer terapia. Pode acontecer, mas ela precisa. Você não pode obrigá-la a ir no seu consultório. Então, nessa hora que entra isso que o Ricardo perguntou, que é, tá, e quando os pais se tornam os clientes? Quem trabalha com TCC está acostumado a ter a ideia de treino de pais. É o mesmo. Só que daí o treino de pais, não digo que seja o mesmo treino, né, mas a mesma ideia de treino dos pais. A ideia de treino de pais envolve ensinar os processos. Deixe acontecer, deixe ir, fique aqui, entre outros processos que a própria Tamar apresenta da ACT, entende? Então, o principal trabalho, no caso, é capacitar os pais para que eles vivenciem esses processos e que mostrem para as crianças que estão vivenciando esses processos. Por exemplo, muito legal que uma das explicações sobre o deixe ir. O que é o deixe ir? Deixe ir vem da tradução de let it go, do processo let it go, que daí então foi traduzido para deixe ir, que nada mais é do que a desfusão cognitiva. Ó, para adultos, o nome do processo é desfusão cognitiva. Para crianças foi traduzido para deixe ir. Que a ideia é isso, não te prenda aos pensamentos, deixe ir. Então é muito interessante que nesse contexto, você precisa fazer a consulta com os pais e ensiná-los, e capacitá-los, e orientá-los a falar sobre seus próprios pensamentos enquanto estão fazendo o o almoço, a janta e assim por diante, ok? Então, por exemplo, nossa, eu não sei se eu vou conseguir acertar essa comida, porque eu estou fazendo essa receita. Eu estou notando um pensamento de que talvez eu possa falhar ao fazer essa comida. Nossa, o pai ou a mãe poder falar isso em voz alta mostra para as crianças a ideia de distanciamento dos pensamentos. E quem precisa fazer isso é o psicoterapeuta ensinando os pais nesse processo de deixir e estimulando que a criança faça isso no decorrer do dia a dia também, né, no decorrer da semana de uma forma geral. Então, esse é um bom trabalho de se fazer com os pais, né, podendo daí nas consultas, ao invés de focar na criança, você vai focar nos pais, capacitando eles no processo e depois, depois de capacitar no processo, treinar durante a semana, aplicar com a criança durante a semana e na sessão seguinte ver como é que foi essa aplicação no processo e qual foi o resultado na criança. Mais ou menos assim que nós fazemos com os pais. As consultas são com eles, mas os processos seguem os mesmos. E um fato interessante sobre isso, se me permite complementar, não tem a ver só com os pais, tem a ver com as crianças também. Lembra-se, ACT, a terapia de aceitação e compromisso, é uma terapia processual e não protocolar. Não existe consulta 1, 2, 3, 4, 5, 6, não faça isso nessa, faça aquilo naquela, faça aquilo na outra, não. Existem processos. E a ideia é que você tenha um objetivo: desenvolver flexibilidade psicológica nas crianças. Esse é o seu objetivo. E existem 6 formas de trabalhar esses objetivos, que são os 6 processos da ACT. Então, se você ficar 2, 3 consultas em um processo, ou trabalhar um processo em cada consulta, ou trabalhar 2 processos de uma consulta, está ótimo. O mais importante é que você note que está desenvolvendo flexibilidade psicológica com as crianças. E o mesmo acontece com os pais também. Se você vai trabalhar com 2 ou 3 processos em uma consulta, perfeito. Se você vai trabalhar um processo, várias consultas, perfeito também. O mais importante é que você note que os pais estão desenvolvendo os processos de flexibilidade para alcançar e afetar as crianças
e estimular a desenvolverem também. Mais ou menos assim que se trabalha quando os pais são os clientes, ok? Ok. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!